Olá, irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Então, irmãos, nesse friozinho de agosto, convido os irmãos a ler a Bíblia, a poder ser edificado através da palavra de Deus nesse pequeno vídeo. E creio que depois que os irmãos ouvirem esse vídeo, vocês serão edificados e alcançados através da palavra de Deus. Aproveitando, hoje eu quero falar sobre duas coisas. As pessoas que andam naquilo que é natural, as pessoas que são presas naquilo que é natural, e as pessoas que andam naquilo que é sobrenatural, que é concernente àqueles que andam em fé. Aproveitando para trazer essa explicação, que os irmãos possam abrir a sua Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16 ao 17, que diz assim: o título em negrito fala sobre a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, eu tenho costume, quando eu vou trazer uma explicação, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu tenho um momento, uma oportunidade de falar da palavra de Deus, que é orar ao Senhor, para que o Senhor me ajude a entender, a adquirir o conhecimento e principalmente o discernimento da palavra de Deus. Porque às vezes não é só ler a Bíblia, mas é ter o discernimento da palavra, porque isso nos faz entender e segui-la e ser obediente a ela e ter uma vida baseada na palavra de Deus. Convido os irmãos nesse momento a orarem comigo para termos a compreensão melhor da palavra. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, estamos reunidos. Eu estou reunida aqui fazendo esse vídeo com o propósito que é levar a Tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa nos permitir entendermos a Sua palavra. Senhor, temos fome, temos sede da Tua palavra, que através desse vídeo possamos saciar a nossa alma, o nosso espírito com a Sua palavra. Senhor, peço que o Senhor possa nos ajudar. Abra nossa mente, Senhor, para adquirirmos o conhecimento, o entendimento e principalmente o discernimento da Tua palavra. Senhor, que possamos ser edificados, consolado e exortado através da sua palavra. Peço que esse vídeo possa alcançar as pessoas e que elas possam entender o verdadeiro propósito da tua palavra, o verdadeiro evangelho, não porque eu estou falando, mas porque o Senhor, através de mim, quer alcançar vidas e que o teu nome venha ser glorificado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, explicando brevemente a história. Havia um certo rei, vou falar da Síria. A Síria, o rei da Síria, eles queriam pegar Israel, domar Israel, e queria entrar em conflito muito com Israel, e fazia guerra nesse período com Israel. E o rei de Israel, ele ia passar por um certo caminho, só que ele foi alertado por Eliseu. Eliseu foi lá, mandou mensagem dele e falou assim: olha, não passa por tal caminho porque o rei da Síria vai pegar vocês lá. Eles armaram uma emboscada para acabar com o seu exército. Aí o rei de Israel, esperto, foi lá e seguiu a direção do homem de Deus e foi para outro caminho. E quando ele chegou nesse caminho, passou por tudo, ele viu que era Deus na vida de Eliseu, porque ele livrou eles das mãos dos reis da Síria. Aí o rei da Síria descobriu. Quando ele descobriu, o cara ficou possesso e falou assim: quem fez? Quem está contra nós? Aí o servo dele falou assim: olha, existe um homem de Deus, chamado Eliseu, que ele revela coisas extraordinárias, coisas que só com os deuses do seu quarto ele revela. Aí o rei da Síria pegou e falou assim: manda pegar esse homem, caça esse homem, eu quero ele aqui. Aí os exércitos sírios foi atrás de Eliseu, carruagem, uma par de gente. Aí chegando aonde Eliseu estava, numa cidade, e o exército foi lá. Aí o servo de Eliseu, um menino, um jovem, acordou de bem cedinho, abriu a porta. Quando viu o exército inteiro estava em volta da cidade com carruagens, muita gente atrás de Eliseu. Aí o cara entrou em desespero e falou assim: meu Deus, correu, falou pra Eliseu e falou assim: Eliseu, e agora? O que a gente vai fazer? Porque somos apenas dois pro exército. E Eliseu estava pleno, o homem de Deus estava, já sabia a vitória e que o Senhor estava os livrando. Aí Eliseu falou assim: calma, fica calmo, porque o que está conosco
é maior com o que estão com eles. E Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos daquele jovem. E Deus abriu e o jovem viu que em volta deles tinha carruagens de fogo, tinha cavalos. Os montes estavam cheios do exército de Deus. E nesse vídeo eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre algo que precisamos prezar. Muitas das vezes, através do modernismo que estamos vivendo agora, esquecemos das coisas que o Senhor fala através da sua palavra, que é muitas vezes viver o sobrenatural, viver milagres, ver coisas extraordinárias. Porque eu acredito, como uma jovem cristã, que não vale a pena viver um evangelho murcho, um evangelho que você não viva coisas extraordinárias, coisas que fogem do natural da terra. Eu acredito que ser cristão vai além. Claro que milagre, visão, não vai salvar você. Eu acredito que isso seja um complemento da caminhada cristã. Então nesse vídeo eu quero perguntar aos irmãos, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. O que os irmãos desejam quando os irmãos lerem a palavra, terem acesso à palavra? Qual realidade os irmãos irão escolher? Viver naquilo que é natural, ser naturalista, só viver para isso? Ou ser um cristão que entenda e veja o mundo espiritual? Porque o mundo espiritual não é acessível só para uma meia dúzia de pessoas. Não, se a pessoa tem sede e a pessoa quer buscar a presença de Deus, Deus dá esse acesso pela misericórdia e graça dele. Então nesse vídeo eu quero dizer aos irmãos que não deixa que o modernismo ele modifique o seu coração, achando que viver essa vida de conforto, viver essa vida tão sem graça. Porque eu acredito que quem não entende, quem não tem um encontro com Deus, não tem história com Cristo, não sabe a real beleza do Evangelho. E que nessa tarde, quem nunca viveu, quem nunca teve visão, quem nunca, como é que eu posso dizer, teve um encontro com Deus, eu convido os irmãos, porque é uma coisa que modifica, é uma coisa que extraordinária. As minhas palavras, elas são muito limitadas para descrever a real beleza do Evangelho. O Evangelho não é uma coisa fácil, não é uma coisa porque todo mundo nesse século que vivemos. Mas o verdadeiro Evangelho, você sofre por amor, não por interesse ou porque você está sendo obrigado, mas por amor, que o Cristo que morreu por você, o Cristo que morreu por você na cruz do Calvário, ele amou você e por amor você está seguindo, tá propagando o Evangelho por amor, porque no final iremos nos reunirmos, aqueles que foram fiel até a morte, e ficaremos com o Pai, voltaremos para casa. Então, que os irmãos possam fazer uma escolha quando os irmãos tiverem o acesso à palavra, que é viver as coisas extraordinárias, orando, jejuando, se entregando verdadeiramente de todo o coração a Cristo, porque assim como Eliseu e dentre outros caras interessantes na Bíblia viveram, a gente pode viver. Claro que não iremos viver idênticas coisas, mas viveremos coisas que eles não viveram e eles viveram coisas que a gente não viveu. Então não permita que o modernismo ele tire e apague isso da história, porque tem muita gente, tem muita teologia que tem ensinado que só foi antigamente que fizeram os milagres, mas hoje Jesus pode operar, Jesus pode restaurar um casamento, restaurar uma família, ajudar quem está caído, fortalecer o fraco, restaurar a vida de uma pessoa que não tem nada, que a gente olha e não acha solução de nada. Deus salva, Deus liberta, Deus ainda restaura e opera milagres, mas é nós que bloqueamos isso, irmãos. Se não fosse Eliseu que orasse a Deus para aquele jovem enxergar, talvez ele nunca entendesse como é o mundo espiritual. Às vezes precisamos experimentar, porque isso que complementa a nossa caminhada cristã. Isso que faz nos apaixonarmos, amarmos a Deus de todo o nosso coração perante essas coisas. E que os irmãos, quero dizer uma coisa, quem se atenta só naquilo que o olho natural está vendo, ele vai ser guiado por aquilo que está enxergando, que ele está enxergando. Mas quem consegue enxergar com o olho natural, necessita ter um relacionamento com a palavra e com a escritura. Tem uma frase que tem queimado no meu coração e a cada dia tem feito mais sentido para mim, que é assim: as coisas terrenas não preenchem o coração que foi feito para o céu.
Por exemplo, eu gosto muito de, nos meus exemplos bíblicos, dar exemplos com comida, porque faz muito sentido pra mim, acredito que vai fazer pros irmãos. Quem experimenta uma comida de uma marca inferior, vive comendo aquela comida, pra ele aquela comida é top, aquela comida é a melhor do mundo. Mas quando você experimenta uma comida melhor, com uma marca melhor, você percebe que você, por muito tempo, você viveu com uma marca que você achava que era melhor. Mas essa marca que você escolheu, que é a melhor do mercado, é melhor, você faz bem pra saúde, te faz subir num patamar melhor. Aí quando você não tem a oportunidade de comer dessa marca melhor, você usa a marca de comida que você comia antes, você fala assim, cara, sem graça, não me sustenta mais, não me cativa mais. Então assim é o evangelho. Quando você vive as coisas extraordinárias, você não quer mais ser saciado por aquilo que te saciava antes, não te supre mais, porque você tá num outro nível com Cristo. Você tem um encontro com Cristo, você foi abençoada por Deus para entender o mundo natural, ter medo, não se acovardar, não ser rebelde, porque o que eu tenho visto aonde eu passo é que as pessoas, elas se acovardam para entender o mundo natural. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ter visão, que é abençoada, né, que é esse chamado, né, não quero ter visão porque eu vou ver coisas, porque pra você ver coisas boas, você precisa ver coisas ruins. E às vezes a pessoa se acovarda porque ela tem medo do capeta. Irmãos, Deus não chamou pessoas covardes, a gente precisa repreender esse espírito maligno que tem nos acovardado, que tem nos tirado do verdadeiro, real caminho. Os irmãos precisam ser saciados a sua sede através da palavra de Deus, porque não podemos deixar no esquecimento aquilo que os nossos irmãos viveram, aquilo que as pessoas que estão à nossa volta vivem. A gente não pode ser saciado por aquilo que é inferior, mas por aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Às vezes as pessoas se prendem muito, se restringem muito por coisas bobas. A Bíblia fala que comeremos o melhor nessa terra. Eu consigo ter uma visão mais ampla sobre esse versículo. Não é só coisas boas que o Senhor tem nos preparado, não é só coisa material, mas é coisa espiritual. Basta você permitir, você buscar, você querer experimentar o melhor dessa terra. Não se restringe, não permita que o medo, que a covardia, que a rebeldia ou que outras pessoas falem, não permite. Seja um verdadeiro cristão que vai por amor à palavra até o fim, não importa o que aconteça. Amém? Que os irmãos possam ser alcançados através dessa palavra extraordinária, que é os irmãos escolherem uma realidade, viver só no natural ou viver o espiritual, ter uma experiência com Cristo. Um beijo, irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima.